pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 67. E hoje estamos aqui reunidos com o nosso time de elite para dar o veredito do ano do Flamengo. Eu sou Matheus Gonzaga e, novamente, o Flamengo é o time do ano que vem. Fala galera. Finalmente chegamos a mais um fim de ano melancólico e vem 2020. Fala, meus amigos do Flamengo Cast, eu quero só cantar uma musiquinha agora pra vocês, que é assim, ó. Puta que pariu, é o melhor lateral do Brasil, Meu Deus. Eu excluo agora ou espero até o final do programa? Vocês têm que aceitar. Motoristas de ônibus pensando aquele negócio, a que ponto chegamos. Tá, ô Abdala, fica quieto aí, você me onde? Fala, eu vim de rubro-negro, Simeone aqui, e rumo a Tóquio 2023. Ou não. Saudações, galera do mal, aqui quem fala é Nick Max, e se o Abdala pode cantar uma música, também vou resumir a temporada do Flamengo em uma música só. Cheirinho gostoso! Tá aqui, achei! Vila de uma mãe. Caraca, esse filho. Meus amigos, estamos hoje reunidos aqui com o nosso time titular, nosso time de elite, para darmos o nosso veredito sobre o ano de 2018 do Flamengo. Chegamos a mais um final de ano, né? A mais um doloroso, e vou dizer pra vocês, árduo e com aquele sentimento de fui tapeado, fui enganado. Igual eu com as mulheres. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Mulheres! Me iludiu mais que a Morena. Alô, Sara Fontes! Brincadeira, viu, velho? Brincadeira, bebê. Esse programa não terá e-mails, porque é o último programa do ano, é Natal, é Ano Novo. Sem notícias, sem e-mails, vamos direto pro podcast. Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagra. Então, vamos começar fazendo um resumo do ano antes da gente focar especificamente em cada campeonato. Vamos focar primeiro em falar do ano do geral do Flamengo, o que foi proveitoso desse ano, o que é descartável, o que foi bom, o que foi ruim, momentos em que o Flamengo jogou bem, onde jogou mal. Você quer descartável? Por Posso favor. começar? Pontos fracos! Descarta o Marcos Moreno. Ponto fraco. Denúncia! Marcos Moreno, Dourado, que mais? Não, vai virar um programa da Barra 2.0. Vamos lá, César. Se for descartável, pra mim são César descartáveis. lateral, César Pará não, na pô. lateral direita, César no gol, lógico. Léo Duarte. Não, peraí, você tá descartando ou você não, tá... tipo... É pontos fortes ou ponto fraco? Não é, no caso. Léo Duarte, Hever, Não. Renê, Você não tá César? entendendo que ele tá descartando o time todo? por aí vai. Todas as alternativas anteriores. Mas eu vou refazer aqui a pergunta que eu tinha feito no nosso programa do Brasileirão, mas eu acho que é bom a gente ampliar essa pergunta para toda a temporada. Até que ponto, agora a gente tá com o nosso time de elite, até que ponto a temporada do Flamengo foi ruim como temporada, fizemos uma temporada ruim, e até que ponto ela se tornou ruim pelo contexto de 5, 6 anos sem ganhar título e tudo mais. Porque se você pensar, a temporada do Flamengo, o Flamengo chegou vice-campeão brasileiro, chegou à semifinal de Copa do Brasil, foi eliminado no mata-mata da Libertadores, mas se você comparar com a temporada do Grêmio, por exemplo, o Flamengo eliminou o próprio Grêmio na Copa do Brasil, ficou na frente do Grêmio no Brasileiro, só da Libertadores que o Grêmio foi mais longe, mas o Grêmio vem de 2 anos em que conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores, então o torcedor do Grêmio tá suave. O Flamengo não, o Flamengo tem anos e anos vindo de eliminações, de vexames, de quase títulos e não conquistando nada. Até que ponto o ano do Flamengo foi ruim, o 2018 mesmo puramente foi ruim, ou ele foi ruim pelo 2017, pelo 2016, pelo 2015, pela expectativa? Essa é a minha pergunta. Cara, isso daí é óbvio. Essa é a minha pergunta. A gente pega o torcedor do Flamengo, porque assim, se a gente for olhar da perspectiva da diretoria de quem tá lá dentro, eles estão classificando isso como um ano bom. O ano que a gente tem como um ano bom. E eu acho que é isso que tá gerando mais revolta no torcedor do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo tá aqui de fora, vendo o time há anos, num jejum de título importante, num jejum legal, e olha o pessoal lá dentro da diretoria, batendo o pau e falando, porra, isso aí tá legal, dando bônus pra caralho, dando milhões em bônus, entendeu? Pra jogador, pra dirigente. Isso gera uma
uma sensação de raiva no torcedor, entendeu? Então, óbvio, a gente sabe que a pontuação do Flamengo nesse brasileiro foi a maior pontuação do Flamengo em brasileiros de ponto corrido. Mas não foi necessário para ser campeão. Não entendeu? só isso. Não o só Flamengo isso. Foi a maior pontuação da história de um vice-campeão. Isso é importante sim, lembrar. Também, muito importante lembrar. Mas é aquela parada, cara. O torcedor do Flamengo não quer mais ser vice-campeão. O torcedor do Flamengo não quer mais chegar ali cutucando e perder. O Flamengo não quer mais sofrer pro Cruzeiro numa final de Copa do Brasil, entendeu? O torcedor quer... O Flamengo não quer mais bater recorde que não vai servir pra nada. Não serve, sabe? Obviamente que... Então, se a gente tivesse sido campeão do brasileiro no passado, nossa situação fosse essa... Não, então, dando exemplo. Ia estar tranquilo. Se o Flamengo tivesse ganhado o Brasileiro 2016 com o Zé Ricardo, ano passado ganhasse a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que foi finalista das duas. Esse ano teria sido um puta ano. Foram-se não ganhar nada, mas teria sido vice, teria sido semifinalista da Copa do Brasil, então... Não, e eu tenho ainda teoria, eu acho que se a gente tivesse ganhado só a Sul-Americana ano passado, muita coisa teria sido diferente esse ano. Porque a questão da expectativa, ela gera uma tensão muito grande nos jogadores, e esse peso é prejudicial até hoje. Sim. Não, mas a questão mais relevante, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas a questão mais relevante não é os títulos em si. Eu até refleti durante o tempo que, enfim, a gente gravou esse podcast, o podcast passado que eu participei, inclusive tá muito bom, ouçam, que o Nick indagou exatamente essa questão, e ele trouxe de novo aqui. 3 semanas atrás, foi algum tempo atrás. Mas é importante, porque é uma questão realmente relevante, né? Que o pessoal até não vejo isso comentando muito, enfim, dentro da Flamengo, assim, nas redes sociais. Que é muito da questão, na minha opinião, da diretoria, lidando com a situação. Acho que o estopim da visão ruim da temporada de 2018 foi a questão do comemoração de 6º lugar, um jogo que quase não foi ganho, se não fosse aquele gol do Diego, se não me engano, no Sport. Talvez a gente não estaria nem... Vitória. Perdão. Contra o Vitória, enfim, obrigado pela correção. Que comemoraram, enfim, o cara com uma cara... Não, aquilo foi uma vergonha. Você dá a premiação por 6º lugar é vergonhoso. Isso aí a gente não... Eu acho que eu nunca vi isso no Flamengo da minha vida, real, assim. No momento que eu vi o Flamengo incomodando uma colocação muito baixa em relação ao time que tinha, em relação ao que tinha chegado no brasileiro. Mas essa é uma pergunta que eu fiz, além, obviamente, de título, que a gente mais quer ser campeão, gritar campeão e tudo mais, mas também tem que pensar em consideração como o time jogava, né, cara? Em muitos momentos esse ano, quando a gente fala que o Flamengo não teve um tom ruim, a gente também tá falando de futebol apresentado. Eu vou dar um exemplo. Depois que o Flamengo empatou com o Grêmio na Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, aquele gol do Lincoln, tudo mais, com aquele segundo tempo que a gente lembra que o Flamengo fez, que só deu o Flamengo, que o Flamengo jogou o Grêmio pro campo de defesa, e nenhum time no Brasil fez isso hoje com o Grêmio, esse ano com o Grêmio no Olímpico, no Olímpico não, na Arena, que é jogar em cima do... Melhor jogo do Flamengo do ano, Grêmio, né, forçar o Grêmio, empurrar o Grêmio pra trás, que só o Flamengo fez esse ano. Quando aquele jogo acabou 1-1, todo mundo falou que o Flamengo era o melhor time do Brasil, que jogava com o melhor futebol, mas não resultou em título, que é o que a gente queria. Mas em muitos momentos, o Flamengo apresentou futebol melhor do que o Palmeiras me apresentou no final do ano. O Flamengo, nas primeiras rodadas, quando ele foi líder, segue o líder e tudo mais, o Flamengo jogava bem. Então não é questão... O resultado é frustrante, óbvio, ninguém aqui vai defender os resultados finais, o que aconteceu, mas a discussão de veredito tem que ser como o Flamengo jogou, rendimento, e também, óbvio, não ter conquistado nada. É importante a gente frisar que não é só título. Infelizmente não é, a gente queria o título. Se jogasse mal e fosse campeão, foda-se. Eu concordo. Essa visão que a gente tem do nosso time hoje em dia é muito deturpada, né? Porque durante vários anos a gente se acostumou mal. Os times, mesmo quando não tinham jogadores bons, os times eram raçudos e tudo mais. E hoje em dia a gente vê um time apático e acaba que a torcida fica um pouco apática também. Então, a gente comemorou um 6º lugar porque a gente estava acostumado com o 14º. Estava acostumado com o 13º. Agora vê se o Palmeiras ia comemorar um 6º lugar. Porque nos últimos anos eles vêm crescendo. A gente tá... Corinthians, né, cara? Corinthians é um grande exemplo disso, né? Sim, a desgraça do Corinthians. Esses times imundos. Então, mas é um grande exemplo, porque eu tenho um amigo meu corintiano. Nossos rivais comemoraram as permanências na Série A.
Você entendeu? Tipo, mesmo sendo. Porque o costume era cair. Porque o costume era cair. Mas, gente, pelo amor de Deus, geralmente, assim, eu acho que o não Vasco pode comparar, mano. Eu acho que a gente não pode comparar. O Flamengo tá acima de tudo que tá no Rio de Janeiro, entendeu? Eu acho que o Flamengo é incomparável hoje com o de lá. No momento que a gente pega... Não, nunca foi de comparar. Porque assim, no momento que a gente fala assim... Pô, os nossos rivais lutaram para não cair. Não, mas o que ele quis dizer como exemplo foi que, por exemplo, o Vasco comemorar a Série A não é porque o Flamengo é comparável com o Vasco, mas porque o normal do Vasco nessas situações era cair. Não era continuar, é por isso que eles comemoram. Isso. É isso que ele quis dizer. Mas sobre isso aí também a gente tem que ressaltar o primeiro ponto. É aquilo que eu tava falando no início. Eu tenho um amigo meu que é corintiano, que eu fui zoar ele antes da última rodada do campeonato, né? Eu falei, o Ceará vai ganhar do Vasco, vai rebaixar o Vasco e vai tirar o Corinthians da Sul-Americana. Foi a brincadeira que eu fiz com ele. Ele falou, tô nem aí, mano. Ganhei Mundial, ganhei 3 brasileiros nos últimos anos, ganhei isso, aquilo. E é isso, cara. No fundo, a temporada do Corinthians pode ter sido ruim, mas com saldo de todos os últimos anos, foda-se, sabe? Esse que é o grande ponto. Independente da temporada ter sido boa ou ruim. E sobre essa comparação dos times cariocas com o Flamengo, cara, eu falei isso no podcast do Campeonato Brasileiro, né? Na retrospectiva. O Palmeiras fez 19 pontos a mais que o São Paulo, que foi o segundo melhor paulista. E o Flamengo fez 21 pontos a mais que o Botafogo, que foi o segundo melhor carioca. Pra você ver a discrepância de Palmeiras e Flamengo, cara. Só que agora a gente começa a entrar, e isso é um bom gancho pra gente entrar no primeira competição do ano, que é o Campeonato Estadual. O Flamengo fez 21 pontos a mais que o Botafogo no Campeonato Brasileiro, foi o segundo melhor carioca, mas o campeão estadual, o campeão carioca foi o Botafogo, né? Já volto aqui rapidinho, gente. Caralho. Não, gente, começou a dar uns tiros aqui no... Eu tô tentando me abaixar aqui, porque tá dando uns tiros aqui. Peraí, opa. Gonzaga, vai, silencia isso. Caraca. Fica baixado e segue embaixo. Não, vou deixar. Caralho, que tem que ter Produção, deixa, por gravação de live, porra, não acontece nada. Só que minha janela é virada. Mais um dia na bela... A minha também, meu amigo. Vamos seguir o baile. É a discussão. E mais um dia se finaliza na cidade. Uma terça-feira como qualquer outra. Ok, tem que acabar o Carioca. É isso que tem que dizer sobre Carioca. Carioca, mano... Carioca. Tá lá, a Abdala, os tiros comendo lá e a Abdala... Não, porque pra mim, Carioca, não pode ser mencionado. Cara, não tinha nem que existir. Carioca sabe, não? Vocês perceberam que o Brian falou já volta e começou o tiroteio na casa da Abdala? Começou o tiroteio. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com isso, entendeu? Eu pensei que tinha alguma coisa a ver. Vai ajudar os amigos da porrada. Perdão, galera. Entre ajudar o time na porrada e ajudar o time na porrada e dar... Entre ajudar o time na tira. Aí tá o Abdala se abaixando assim, ó, e bota a cabeça e fala assim: o Carioca tem que acabar! Mano, entre gravar o podcast da tiro na casa do Abdala ou vou dar tiro na casa do Abdala? Caraca. Campeonato Carioca, vamos entrar no Campeonato Carioca, o primeiro cheirinho do ano, né? Começamos com o Flamengo sendo campeão da Taça Guanabara, que ganhamos, Carioca vai ser fácil. O cenário se repete, se a gente parar pra prestar atenção, o cenário se repete, eu acho que o único que não se repetiu dessa forma foi o Libertadores, mas sempre se repete da mesma forma. O Flamengo começa bem, o Flamengo começou a Libertadores e termina muito mal. Invicto na fase de grupos, de após oitava, sem perder um jogo. Mas a gente já discutiu que aquele invicto foi com invicto com empate dentro de casa, não foi um invicto com vencedor. Mas pra quem caía na fase. A primeira fase do Flamengo na Libertadores foi uma vergonha. De resultado na última rodada, entendeu? Foi na última rodada. Não, o Flamengo ganhou do Emelec na penúltima e já garantiu vaga. Inclusive a atuação mas empatando em casa, cara. Empatando em casa, pegando um time horrível. Gonzaga, o Santa Fé, se eu não me engano, tá na final da Sul-Americana e o River tá na final da Libertadores. Olha o grupo que a gente pegou. Mas, cara, vocês vão... Vamos com calma. Vocês vão querer mesmo pegar. Eu tava falando que o nosso grupo da Libertadores era forte. Inclusive o próprio Emelec não é um time bobo. Sim. Então assim, a gente se classificou. Mas e aí que a gente... Campeonato Carioca, ganhou uma Taça Guanabara, Vinícius Júnior dando aquele gol em cima do Jefferson, batendo
Estilo Diego Tardelli. Minha base vem forte. Minha base vem forte. Exatamente, o Gonzaga. É um ponto que você falou sobre a base vem forte. O time jogou praticamente quase toda a Taça do Guanabara com time de sub-23, digamos assim. Os garotos da base, né? Aproveitando o pessoal da base titular, da Copa Júnior. São Paulo. A gente ganhou a Copa São Paulo, né? O Flamengo foi campeão da Copa esse ano. Importante lembrar, campeão da Copa São Paulo. Inclusive com uma boa dupla de zaga, que eu acho que podia ser mais aproveitada no time principal, que é Matheus Dantas e Patrick. E inventou um outro que deu conta do recado também, né? Mostra que a base do Flamengo não tá vindo legal, assim. Quem também é outro garoto, que até esqueci o nome. Vitor Gabriel, também bom. Não jogou, mas tem a promessa. Vitor Gabriel cresceu muito na Copinha, né, cara? Pra quem não sabe, o Vitor Gabriel da base, né? Ele é mais velho do que o Lincoln. O Lincoln é mais novo, subiu primeiro. Mas o Vitor Gabriel, esse moleque tem tudo pra ser um puta jogador. Infelizmente não foi tão testado no Carioca quanto a gente queria, né? O Campeonato Carioca era o campeonato pra isso. E o Flamengo acabou, né? Vamos falar do vexame. O Flamengo foi eliminado pro Botafogo, tendo a vantagem do empate no Maracanã, em jogo único para ir pra final. E acabou que o Campeonato Carioca foi um campeonato onde o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio, e a final foi Vasco e Botafogo, né? De novo, exatamente. Né? E também esse Campeonato Carioca marca o fim do Carpegiani e o novo ciclo, porque o Lomba mandou todo mundo embora e chamou uma galera nova aí. E aí chega o Barbieri. A derrota do Botafogo causou uma coisa que deu muito rebuliço, né? Deu muita... Muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas questionaram, mas causou a demissão do Rodrigo Caetano, né? Era um nome forte internamente no Flamengo. Foi uma coisa boa. Ou seja, foi o primeiro ciclo do Flamengo do ano, porque a gente pode separar em 3. Primeiro, Carpegiani, né? Depois Barbieri e depois Dorival. Cara, e o Flamengo... Foram 3 técnicos em um ano só. É legal falar aí do Carpegiani, porque, com exceção daqueles jogos que o Carpegiani poupou o time para Libertadores, que foi o 4x0 Fluminense e 1x0 Macaé, né? Que o Brian perdeu a carteira. Morram no inferno. Com exceção desses 2 jogos, o único jogo que o Carpegiani perdeu foi o Botafogo, com o time principal. Foi o único jogo que o Flamengo perdeu, com o Carpegiani. Mas já tá errado, porque não é pra perder pro Botafogo. Aí que tá o erro. Não tô defendendo. Mas o Carpegiani no jogo contra o Vitória, né, o Flamengo Vitória no segundo turno, né, a 20ª rodada, ele era o técnico do Vitória, e ele, quando falaram que você tá pegando o Maracanã agora, o Flamengo que você treinou na última vez, tá, veio muito bem, né, brigando por liderança, essas coisas que perguntaram pra ele, ele falou, mas esse time que tá jogando aqui é a base que eu jogava, são os outros jogadores que eu usava de titular. E aí você para pra pensar, o Barbieri botou praticamente o mesmo time que o Carpegiani já vinha jogando, o time que tava dando liga e tudo mais, deu liga, começou a ganhar um monte de jogo, mas com o Carpegiani já não tinha perdido tanto. Quer dizer, até que ponto aquele segue o líder, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, foi méritos do Barbieri e do Carpegiani que montou essa base. A torcida sempre sabota o time, né? Não acho, gente. Tipo, acho que um ponto também que a gente tem que discutir é a questão do mérito, digamos assim, do Barbieri em bancar o Vinícius Júnior. Coisa que o Carpegiani estava muito inseguro de fazer. E eu acho que... Mas tem uma diferença. Tá muito na conta do Vinícius. Tá muito na conta do Barbieri. Plenamente. Se eu tiver que dizer hoje o melhor jogador do Flamengo pra mim na temporada, foi o Vinícius Júnior. E olha que ele saiu na Copa. Mas tem uma diferença... Ele já joga vôlei? Não, o Vinícius Júnior foi o diferencial naquele Flamengo que liderou o campeonato. Tanto que o Cuejá continuou no time e o Flamengo caiu de rendimento. Vamos lembrar disso. Inclusive o próprio Cuejá, né? Mas tudo bem. Mas não, tudo bem. Mas é o seguinte, a diferença do Barbieri pro Carpegiani é que o Barbieri não tinha opção antes de não colocar o Vinícius Júnior. Porque o Carpegiani ainda tinha o Everton. Querendo ou não, o Carpegiani tinha o Everton. O Everton não tinha ido pro São Paulo ainda quando o Carpegiani jogava. O Barbieri não tinha opção, o Barbieri tinha que botar o Vinícius Júnior. Tem esse ponto também, mas eu realmente acho que o Carpegiani se mostrou muito inseguro também nisso. Eu acho que ficou muito claro também no jogo Fluminense e Flamengo. Acho que na Taça Rio, se eu não me engano, que o Fluminense tinha a vantagem do empate, se eu não me engano. Eu tenho várias lembranças. Aquele 1x1 que o Everton... Sim, 1x1. Sim, Sim, mas a gente não pode também botar só os panos quentes.
A gente não pode só aqui botar os panos quentes do Carpegiani, porque ele, o começo do ano do Flamengo foi uma incógnita gigante, né? Porque a gente teve o problema do Rueda, a questão do Rueda. Aí o Carpegiani não veio para ser técnico do Flamengo. Cara, não adianta você tentar argumentar. Você pode, não, mas isso, aquilo. Cara, o Carpegiani não veio para ser técnico do Flamengo. Ele veio para ser para ter outra posição no clube. Sobrou pra ele, né? Aí improvisaram. Sobrou pra ele, cara. Mas Sobrou assim, pra ele. E aí você pega, com 2 meses, é demitido. Eu tô falando o problema que o Flamengo teve, querendo a gente ou não. Isso foi um problema. Ok. O Carpegiani quase colocou o Bahia na Libertadores. Por muito pouco, inclusive. Então, assim, vamos com calma. Se eu não me engano, era o Bahia em 2017 que ele comandava ele. Enfim, foi pro Flamengo para ser o diretor de... Mas vamos lá. Eu acho... Você é um puta mérito. Você que você é um puta mérito. Mas esse ano o Bahia também quase chegou na Libertadores. Tanto que foi eliminado pelo Atlético Paranaense da Sul-Americana com 3 pênaltis não marcados pro Bahia. Se fosse marcado um dos 3, o Bahia chegava na semifinal. E aí ia pegar esse Fluminense. Aí ia pegar esse Fluminense que não fazia gol há 9 jogos, 11 jogos. Aí, pô, pra chegar na final era só bater o Fluminense. O Bahia também chegou muito perto de ir pra Libertadores esse ano. Sim, com outro treinador. Sim, com certeza. Mas assim, eu acho que tem méritos o Barbieri, enfim. Outros treinadores, dezenas de outros treinadores pegaram uma baita de uma entre aspas, uma mata, de um técnico que foi demitido, um time pronto e conseguiu ganhar no final das contas, assim. Então acho que o Barbieri bebeu muito. Não, eu sei. Não à toa, usou a mesma formação, não o mesmo estilo do Carpegiani. Então, assim, que ele teve mais mérito do que acha, assim. Barbieri, basicamente, ele fez ali a sintonia fina e conseguiu fazer uma baita de primeira parte do brasileiro, né, antes da Copa. Mas o mérito que a gente pode imputar ao Barbieri, né, cara? Primeiro de tudo Carioca não é parâmetro. O Carioca só se festeja quando você ganha. Quando você perde, ele não é parâmetro, o campeonato tem que acabar, então, mas beleza. Mas o mérito que o Barbieri tem nesse time é inegável, que foi, querendo ou não, as pessoas falam, o time do Carpegiani não tinha engrenado ainda, tava engatinhando. O Barbieri, querendo ou não, esse time foi deslanchar, foi se encaixar com o Barbieri. Então o mérito do Barbieri encaixou o time que o Carpegiani não conseguiu. Talvez o grande mérito do Barbieri tenha sido esse. Conseguiu encaixar o time que o Carpegiani estava querendo montar, e não conseguiu. Quem conseguiu foi o Barbieri. E aí, inclusive, o Barbieri demorou uns jogos pra isso. Foi ganhar a terceira rodada contra o Ceará. Pegou um time encaminhado, né? Também. Timaço, digamos assim. Diga-se de passagem, um time que, pô, se você souber trabalhar o mínimo de futebol, você vai ter resultado. Mas tem seus méritos, eu concordo também, Nicolas, que o Barbieri tem seus méritos nesse começo do ano bom. Eu acho que são menores do que se falavam quando ele estava jogando. Quando ele estava treinando. Eu acho que são menores porque era um time que provavelmente era bom individualmente, você tinha que encaixar o coletivo, mas o time já era bom individualmente, as peças, e era um time que, querendo ou não, quando você olha os números do Carpegiani, era um time que perdeu 3 vezes, sendo só uma com o time principal realmente, era um time que para a fase de grupo estava invicto, na Libertadores, não era aquele time que a gente fala que não era o que a gente queria ver em campo em questão de produtividade, mas era um time que os números não deixam esconder. Então quando você vai olhar para o Barbieri, não é, na minha opinião, um mérito tão grande o que ele fez. Ele tem os seus méritos, tem que ser pontuados, mas não eram grandes como se falava. Não tinha que ser aquela babação de ovo que fizeram pro Barbieri. Agora, na minha concepção, e eu vou passar a palavra pro Brian depois, na minha concepção, o Barbieri tem tudo para daqui a uns 5, 10 anos ser um dos melhores treinadores do Brasil. Ele tem um futuro danado, mas o que faltou para ele foi casca, o que faltou para ele foi experiência, e eu acho que ele tem tudo para ser um técnico muito melhor do que, por exemplo, o Zé Ricardo. Na minha concepção. Eu vou passar a palavra pro Brian aí. O Zé Ricardo não é técnico, né? Não, na moral, tem técnico aqui, a gente tá acostumado, tudo é costume, né? O futebol brasileiro ele tem um problema muito sério, que a gente acha que todo mundo tem que se adequar ao Brasil, mas na verdade não, a gente tem que se adequar ao resto do mundo, porque o futebol brasileiro é só um campeonato a mais no mundo. Tipo, não é... E ainda não é um dos melhores, né, cara? Quando dizem que o futebol brasileiro é nivelado por baixo, é uma verdade absoluta.
A questão Mas é no Brasil, agora no Brasil, tá acontecendo uma parada engraçada, né? Que é tipo, você vai começar a ver, eu acho que vai aumentar daqui pra frente, que vai ser alguns times despontando à frente de outros. Isso não é uma parada de época, assim. Eu acho que tipo, Botafogo. começar a despontar mesmo. Como a gente tá vendo acontecer tipo, com Flamengo e Palmeiras. Aí a gente tá vendo dois times que já estão tipo, bem fora Corinthians da também. realidade. Quando Não, o Corinthians pagar a marmita. Mas o Corinthians não tem time, esse que é o ponto. O Corinthians chega e vende todo mundo. Quando a gente pega Flamengo e Palmeiras, a gente vê dois times que se destacam, entendeu? Ô, Abdala, Não mas ficam o Corinthians tem o mesmo potencial de marca, de torcida, de tudo mais que o Flamengo. O que diferencia o Flamengo do Corinthians é estádio. Porque o Flamengo não tem e o Corinthians está com dívida no dele. Não. Corte de gasto. O que diferencia do Flamengo do Corinthians... O problema do Corinthians é financeiro. É que o Corinthians está endividado. Muito endividado. Tipo, muito bem. Exatamente. O problema do Corinthians é financeiro. O problema do Corinthians é financeiro e o problema do Flamengo, quando você pensa, é um problema de identificação. O Flamengo não tem identificação com uma casa e o Flamengo está perdendo a identificação com o próprio Flamengo. Aquele negócio que a gente fala de torcida e tudo mais, de identificação, é uma discussão que a gente está cansado de fazer. Esse é o problema de cada um dos dois times. E fora esses dois problemas, também, sim, dos jogadores com o que é o Flamengo e tudo mais. O problema do Flamengo é a identificação, o problema do Corinthians é financeiro. Quando os dois, fora esses dois problemas que cada um tem, são as diferenças de um pro outro, o resto do Flamengo e o Corinthians tem o mesmo potencial. Eu te entendo, Corinthians. E o Corinthians consegue separar uma coisa que o Flamengo não soube fazer, mesmo tendo algo positivo, que é o financeiro, porque o Corinthians, mesmo em crise financeira, soube gerenciar bem o futebol. Mas o Corinthians tem um negócio que é o seguinte, o Corinthians tem gente dentro do Corinthians, espero que essas eleições mudem alguma coisa, mas o Corinthians tem gente de lá dentro que entende futebol, que é o primeiro ponto, e que sabe fazer acontecer, sabe como que se faz futebol. Desculpa, mas a Era Bandeira não soube. A gente foi para todas as Libertadores na Era Bandeira com estagiário no comando. O Corinthians, mal ou bem, botou técnico competente. Tinha Tite, teve o Carille, que a gente achava que não conhecia tanto quando entrou, mas se provou um técnico de qualidade. A gente foi para Libertadores com o Zé Ricardo, a gente foi para Libertadores com o Maurício Barbieri, e aí é difícil, meu irmão. Os caras pelo menos sabem fazer futebol, com o problema financeiro que for, eles sabem. Exatamente. Essa é a diferença. É por isso que eu falei da questão do Carpegiani, depois Barbieri. Como é que você espera que um time vai conseguir muita coisa, sendo que na própria gerência do time você tem tantas mudanças durante o ano, cara? Não dá, cara. Não consegue. Aí depois falar a gente não conseguiu. Não, por conta desses detalhes. Esses detalhes geram. Aí por isso que a questão de um título é importante. Aí vamos para mais um ano sendo o time que tem grande condição de ser alguma coisa e de fazer um título importante. Mas eu não discordo do Abdala quando ele diz aí a questão dos times estão despontando. Na minha opinião, não é só Flamengo e Palmeiras hoje... Eu também não acho que é só Flamengo e Palmeiras, não. Então, Flamengo e Palmeiras hoje tem condição de despontar na frente dos demais, dos outros 10 grandes, podemos dizer assim. Mas tem outros times, se você tirar Flamengo e Palmeiras da brincadeira, vamos botar eles lá na frente. Tem alguns times dentre os 10 que sobraram que já estão se distanciando ali. O Vasco vem ficando para trás, o Botafogo ficando para trás. Você já tem ali Cruzeiro, Grêmio... Os dois, o Inter também, o próprio Inter, o Inter que caiu, o próprio Inter que caiu, voltou, mas se a gente, até o ano que o Inter caiu, não era um ano que o Inter caiu, né? A gente já discutiu isso. E você tem também, além dos dois gaúchos do Cruzeiro, você tem ali talvez o próprio Corinthians, que fez um ano ruim, mas mesmo no ano que a gente fala que o ano do Corinthians foi uma merda, chegou à final de Copa do Brasil, foi campeão estadual. Exatamente. Quer dizer, mesmo o Corinthians mal, já é um ano muito melhor que o Vasco, por exemplo. Então a gente vê esses times já se distanciando um pouco. Eu não acho que vai acontecer aquela chamada espanholização, né, aqui no Brasil, que só 2 times vai desmontar. Não. Porque então, temos times tradicionais. Vai ter uma Premier League aí, que você vai ter os 4, 5 times mais à frente. Mas olha só o detalhe. Pois é, olha só o detalhe. 4, 5 times mais à frente. Rapidão, você tem 4, 5 times despontando na frente dos demais, não se tornando times sim, imbatíveis. Não é porque o Flamengo vai despontar na frente do Vasco, que não tem chance do Vasco ganhar no Flamengo, mas desses 5 times que vão estar despontando na frente, aqueles que tiverem no ano o financeiro melhor, vai ter vantagem sobre os outros. Como esse ano, por exemplo, o City tem mais dinheiro que os outros. É normal o City se distanciar. É isso que vai acontecer no Brasil. Não, você vai ter 4, 5 times. Mas se a gente parar pra pensar, vamos dizer o próprio Corinthians. Vamos usar exemplo do Corinthians. O Corinthians foi campeão em 2017. Não, 2017 foi. 2017 teve esse ano ruim. E o Corinthians é esse time que assim, o ano tá bom, o outro ano tá ruim.
O próprio Corinthians é um Ano que vem exemplo nada disso. impede. Nada impede ano que o que vem Corinthians nada vá impede bem que o Corinthians novamente, entendeu? Por mais que ele tenha esse eu problema acho que financeiro. impede. Cara, não tem não. cara. Acho que A gente Corinthians achou tem que um- quando o Jô porque o Corinthians chegou tem- pro o Corinthians, Corinthians- todo mundo achou que ele ia ser um fiasco. Entendeu? O Corinthians, Corinthians tem tem uma coisa é uma coisa louvável no Corinthians. Eles conseguem tirar leite de pedra. Mas ele recebia 600 mil, entendeu? Sim, cara. Hoje o Corinthians não tem essa questão. O Giovânio mais recebe sei quantos mil por mês financeira, aí, e aí? Sim, O Rômulo, e aí? mas aí eu acho, eu tava pensando, vocês falando dessa questão dos clubes estruturados hoje do futebol brasileiro, que são 7, na minha opinião, incluiria também o Atlético Mineiro, que todos e o São Paulo, 8, então aí, pra tem tu mais. ver como Se a gente pode lembrar o também do futebol Atlético Paranaense. ainda tem ou tem polos Não, ainda? O Atlético mas o Paranaense São Paulo- tá buscando correndo atrás ainda. Mas assim, O Atlético Paranaense é um time que a gente tem que incluir, porque o Atlético Paranaense é um time no Brasil que, de todos esses que a gente falou, acho que da Série A, ele é o que tem menos dívidas. tem um potencial de crescimento maior. A dívida do Atlético Paranaense é quase nula. Não é nula porque só o Bayern não deve ninguém, né, no mundo todo. Mas fora isso... Que é muito da questão da estruturação do futebol. O Corinthians passou, acho que, 5 anos para ganhar o Mundial, digamos assim. Eles fizeram tudo pensado, com cronograma, vamos te bancar, Tite, naquela derrota pro Tolima, que foi com o time com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, que foi um time que era muito mais para puxar marketing. O que é interessante também. Usou o marketing para trazer receita, para trazer torcida. E hoje eles têm uma condição desportiva muito favorável no futebol. A mesma coisa do Grêmio, se estruturou muito bem. O Cruzeiro, há muito tempo atrás, com a Toca da Raposa, o CT de São Paulo em Cotia, se eu não me engano. Corrija, Nick, se... Não, tá certo, Cotia mesmo. Não, São Paulo é Cotia mesmo. Cotia mesmo, tá certo. Daí, meio que, cara... Eles se estruturaram no futebol. O Flamengo, durante o período Bandeira, foi tudo... pega ali a peça, tenta encaixar de qualquer jeito, pega ali, o Caetano tá ali, pega o Caetano, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, agora deixa eu assumir. O presidente chega, não, vou assumir o futebol. Então, assim, foi uma bagunça, vamos ser honestos. E foi assim em anos anteriores do Flamengo também. Não à toa era tipo quinto, quarto colocado em um ano, em, sei lá, começo dos anos 2010. No ano seguinte era, 14º lutando pra chegar numa Sul-Americana. Então, assim, o Flamengo, acho que esse é o diferencial do Flamengo aos alguns outros times, né? Não ter essa estruturação num setor de futebol muito forte. Tudo muito montado em cima vamos gambiarra aqui. Agora com o Noval, na minha opinião, pode ser um começo. Que eu acho que deveria ter começado assim. Que é um cara que é um pouco mais sério, entende um pouco mais de futebol. É um cara sentado, até com o Gimenez lá em 2013, se eu não me engano. Que teve alguma divergência com o Bandeira e meteu o pé, mas eu acho que é um ponto também que a gente pode discutir também. O Flamengo é uma bagunça no futebol hoje. Agora que está começando com a Bandeira decidindo não interferir, agora ele está começando a andar, a se estruturar, fazer planejamento direito. Eu acho que, dependendo de quem ganhar também, se der continuidade com essa organização no futebol... Simone, dependendo de quem ganhou, né? Porque o programa tá saindo depois da eleição. Sim, quem ganhou. Seja Lomba, seja Landim. Mas peruano! Eu acho que melhorar. Ou peruano, não sei, vai que o pessoal aí... Pois é, vamos lá. Então, seguindo, eu acho que a gente precisa realmente focar na estruturação de um futebol mais independente, não tão independente, né? Interdependente com os outros setores, mas com um planejamento mais programado. Assim. Acho que é muito importante, coisa que o Flamengo não teve esses anos, ao longo dos anos. Cara, pois o Flamengo eu acho que os grandes motivos pelo qual o Flamengo não teve esses últimos anos muito bem foi muito mais a questão, foi muito mais interno do que campo. O Flamengo nos últimos 3 anos dentro de campo foi um time que jogou futebol, prestou futebol suficiente para ser campeão. Seja do Brasileiro em 2016,
seja da Copa do Brasil e da Sul-Americana no passado, esse ano todas as competições. O Flamengo apresentou futebol, talvez menos na Libertadores, mas apresentou futebol suficiente para ser campeão dessas competições, que não aconteceu também por funções internas, também por questão de diretoria, de planejamento e tudo mais, impossibilitado. Não estou falando que o dentro de campo não pesou, que o Flamengo dentro de campo não cometeu falhas e erros que tiraram esses títulos. Também aconteceu. Erros individuais, erros coletivos, mas o extracampo também influenciou muito. E olha aqui a gente, final de 2018, puxando e trazendo para discussão de agora problemas de anos anteriores. Ou seja, parece que mais um ano a gente vive um loop um loop aí que... Baita presente de Natal pra Pois toma essa aí. E o ano de 2019, assim, as eleições já passaram, né? Tivemos aí nosso programa sobre as eleições. A perspectiva, cara, é a mesma dos anos anteriores. O Flamengo continua sendo o time do ano que vem, porque tem uma estrutura, tem alguns bons jogadores, mas sabe-se que tem a marca forte. Exatamente. Né? E agora, assim, falando especificamente do ano 2018 do Flamengo, eu acho que um ponto importante também, porque lembramos do jogo do Grêmio e do Flamengo, que pra mim foi apesar de não foi o jogo inteiro, mas foi o segundo tempo principalmente, foi um dos melhores do Flamengo no ano. O jogo, aquele jeito de jogar, era o que eu lembro, tuitei, cara, eu falei, cara, pedir muito jogar assim todo dia. Então é isso, né, cara? O ano do Flamengo, aquele jogo contra o Grêmio foi esse marco, né? E aí esse jogo foi interessante porque logo após o jogo, né, a expectativa todo mundo ficou empolgado, que jogão, se o Flamengo jogar assim, não vai ter pra ninguém agora vem Copa do Brasil, Brasileirão. E no jogo seguinte, o Flamengo já passa uma vergonha. E não só nesse jogo contra o decisivo também foi naquele fatídico agosto, né? Foi o agosto que todo mundo sabia que ia chegar. Foi o mês pós-Copa, o mês mais difícil que o Flamengo ia enfrentar. E foi onde uma terceira virada do Flamengo, né? Que foi onde o Barbieri perdeu a mão completamente do time. Foi onde teve internamente onde teve aquela partida também. Com o Atlético Paranaense, que foi, cara, a pior partida do também Flamengo no ano. O Flamengo tomou 3 gols em 20 minutos. Cara, 20 do primeiro tempo, 3-0 Atlético Paranaense. E o jogo contra o Cruzeiro também na Libertadores dentro de casa, que foi irreconhecível, tanto o time dentro de campo quanto a torcida fora. Isso impactou a relação entre o time e a torcida com a diretoria também, porque aí voltou-se a diretoria voltou à pauta da torcida, né? Dos debates. Porque até então, enquanto estava tudo bem, a diretoria estava lá, suave. Mas depois que isso aconteceu, a diretoria em si voltou como tema de debate. No mês de agosto do Flamengo, o Flamengo foi eliminado pro Cruzeiro. O Flamengo perdeu a liderança no Campeonato Brasileiro, né? Porque em outro jogo ridículo, que foi o jogo contra o Grêmio fora, que o Flamengo pegou as reservas do Grêmio e perdeu. E aí o São Paulo assumiu a liderança nessa rodada. Né? E o Flamengo, uma coisa boa que aconteceu em agosto foi o Flamengo eliminar o Grêmio na Copa do Brasil. Aí realmente foi uma coisa boa de agosto. Né? O que não sei se foi tão bom assim para chegar na semifinal e perder pro Corinthians. Eu preferia ter perdido pro Grêmio. História do capítulo e tudo mais. Já não é no mesmo confronto nem agosto também. Mas o que a gente queria era que passasse do Corinthians e passasse do Cruzeiro. Então, quanto o Grêmio fez a parte dele, né? Concordo. Não foi mesmo futebol apresentado, mas o Flamengo abriu o placar no início do jogo, controlou, o Grêmio não teve muitas oportunidades. Chegou o lanche. Ai, meu Deus do céu, velho. Queria que tivesse falando, chegou o título, mano. Só isso aqui, meu. Chegou o lanche. Não, pra quem não tá ouvindo, cara, o Brian pediu o lanche dele pra. Demorou, tô chegando agora. Pra comer. Não, 11h20. Nesse momento são 00:55. Olha a hora que o lanche do Brian chegou. Então, justificável. Certamente pediu. Ele tava gravando. Né? Ele tava gravando puto aqui. Cadê meu lanche? Puta, você pediu o lanche há 2 horas, não chegou. Cara, esse ano do Flamengo foi um ano muito. É engraçado a gente falar de 2018 do Flamengo, cara, porque
Porque foi um ano diferente dos outros, foi um ano que o Flamengo liderou o campeonato, jogando bem, perdeu para as experiências jogando mal pra caralho, eliminado mal. Então teve aquele ano de altos e baixos, né? Onde jogamos muito bem, depois em outros momentos jogamos muito mal. Só que no final foi a mesma coisa, por mais ter sido diferente, o resultado foi igual. Então é um ano muito difícil de se analisar, né, cara? É um ano bem complicado de fazer uma análise. Mas acho que a gente também tem que avaliar também um pouco do final do ano, do que poderia ser o meio do ano, né? Que o Flamengo, se eu não me engano, perdeu uma partida com o Dorival, ou duas, se não me engano. E empatou duas, alguma coisa assim. Perdeu o Botafogo e Atlético assim, Paranaense. Atlético Paranaense, tudo bem, Botafogo tava numa crescente. Então, assim, surpreendeu as duas surpresas. Empatou com o Palmeiras, São Paulo e Bahia. O resto foi tudo vitória. E assim, eu acho que em 10 jogos, bom, eu acho um bom aproveitamento. E tendo 4 vitórias seguidas, né? Não, é o que eu falo, pô. Se a gente pegar números frios, se a gente pegar lá o número, o Flamengo teve. Acho que o nosso problema tem sido isso. A gente tem exaltado coisas inúteis pra gente no momento, entendeu? Uma coisa é, digamos assim, a gente tá inaugurando o CT novo, o Flamengo foi o melhor vice-campeão. Pô, não interessa ser o melhor, a gente quer. Agora não estamos mais nessa condição de querer ser só isso, entendeu? De querer só ter um novo CT a nível internacional. Cara, tá ótimo. Isso faz, lógico que isso faz parte, ninguém tá criticando isso. A questão é a gente precisa de uma coisa chamada título. Não, é aquela parada. O ideal é ter o CT foda, o estádio foda e ganhar título. Exatamente. É pra isso que eles servem, é pra isso que eles são construídos. Só que quando você pensa em dar uma prioridade a uma coisa, não pode ser em ter um CT ou em ter um puto estádio, sim, ganhar o título. Exatamente. O certo seria aliar os dois, conseguir tudo. É o ideal. Só que a gente tá longe de alcançar o ideal. A gente precisa, né, a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa principalmente do título. Porque o CT a gente já tem há um tempo. Estádio não, querendo não temos um estádio, mas a gente tem o Maracanã, que é o puto estádio. O que tá faltando são os títulos. Então a prioridade tem que ser os títulos. Perfeitamente. E a gente se encontra aqui numa sinuca de bico porque a gente tá fazendo uma retrospectiva de 2018, mas muito parecida com o que foi em 2017. E esse ponto eu acho que é o que machuca mais, né, cara? Agora, a gente teve pontos positivos esse ano, né, cara? Pontos positivos. Principalmente pontos positivos. Não, a gente pode falar, por exemplo, cara, o Paquetá foi um baita jogador esse ano. Nítida evolução do Paquetá de 2017 para 2018, inegável. Até em questão de maturidade, né, cara, evolução como jogador na cabeça dele, né, cara. O Paquetá evoluiu muito. Daquele moleque, caraca, no que vem ele vai brilhar cara, esse ano ele tá brilhando. Ele realmente teve a evolução que se esperava nesse ano. O Simeone, fala aí seus pontos positivos do Flamengo em 2018. Eu acho que o planejamento valorizou bastante a base, assim. Não no aspecto de colocar no time principal, mas eu acho que houve uma evolução na questão de você colocar a base, o começo de ano da base, priorizar isso. Que a partir daí você vai ver quem é quem, sabe? O Paquetá, se não fosse a Copa São Paulo, talvez ele não estaria nem no Flamengo. Se não fosse a Copa São Paulo, ele não seria vendido nem para o Udinese. Verdade. Então, assim, o Flamengo tem que continuar esse trabalho de base que está sendo muito bom, muito bom. Esse ano o Flamengo aproveitou. Moleque é bom. Esse ano o Flamengo aproveitou no time principal. O time principal o Flamengo aproveitou Viseu, mas Viseu jogou 3-4 jogos e foi embora. Mas aproveitou Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, Matheus Sávio, Lincoln, quem mais? Jean Lucas. Todos foram aproveitados com constância no time de cima. Sim. Eu não lembro de uma quantidade assim. Com papel. César, querendo ou não, que tem a rodagem, mas é da base também. Então a gente tem. Eu não lembro do Flamengo aproveitar tanto jogadores assim da base nessa quantidade há muito tempo. Não me lembro. Não, e uma coisa importante também de ressaltar é a questão do prazo dele, enfim, estar na base e ele estar inserido no time principal. Que assim, foi de 2 anos praticamente. Enquanto antigamente, o Camacho, quando foi usado, ele já tinha 5 anos de 18
enfim, ele foi só utilizado com 22 anos, se não me engano, 21 anos. Ele teve 3 anos mal inserido no profissional, não jogando também, nível. Adrian, a mesma coisa, Thomas, que eram promessas também muito boas, mas demoraram a entrar no time profissional. Enfim, por N questões que a gente não vai discutir agora, enfim, acredito que nem pretenda, porque é um assunto que já passou, etc. E a gente já debateu já também sobre isso. Então eu acho que o Flamengo tá no caminho, pelo menos a questão da base tá bem encaminhado. E é como eu falei, o Noval tem muito dedo disso. A questão de seleção de treinador, a questão do CT, que agora você está valorizando melhor os meninos, tem um lugar mais consolidado para você jogar, você tem às vezes botar eles na gávea para jogos da base. E a peneira também, que eu acho que está sendo melhor, né? Porque tá achando bons jogadores. Então é mérito do Flamengo, enfim, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil todo. Coisa que antigamente eu não via tanto assim. Era uma época de flup já. É uma porrada de garoto que chegava, falava, é o novo é o Negueba, né? Tem um nome específico para esse termo, que é o Negueba hoje. Neguebinha. Que é um cara que tem potencial. O Rafinha, por exemplo, ele fez um baita 2 meses, aí do nada sumia. Então não continuava esse trabalho da base. Então estão inserindo melhor e estão produzindo mais craques, assim. Acho que é muito importante. Tem o Jorge também, no ano passado, que ficou 1 ano no time profissional e foi titular, enfim. E todo mundo já imaginava. O Jorge subiu em 2015, né? Quando o Flamengo tava aquele negócio do Armeiro, e o Armeiro jogou porra nenhuma. Aí subiu o Jorge, ele jogou 2016 inteiro. E aí ano passado, né, 2017, em janeiro, ele foi vendido ao Mônaco, né? O Jorge talvez seja o jogador, eu sempre digo isso quando a gente tema, o Jorge foi o jogador que deu o resultado mais rápido no time de cima. Ele subiu jogando e então largou a titularidade, né? O Jorge é um grande exemplo disso, eu acho que é o principal exemplo e nesse sentido ele é inquestionável, né? Mas para complementar, Nicolas, o que você falou sobre a questão do Jorge, é que ele, de certa forma, abriu as portas pra essa garotada toda que veio, né? Que tá vindo aí. Falou em abrir a porta, a porta abriu aí, mano. Do nada. Foi mal. Literalmente. Esse editor, full live. Parabéns ao Furiati, editor aí, mandou bem. Ao vivo. Foi mal, gente. Desculpa, abri a porta aqui. Cara, na hora que o Simone falou, o Jorge abriu as portas e você fez o barulho. Na mesma hora. Sério. Caralho, mas pra tu ver como ele abriu as portas, não à toa esse conjunto aqui, edições especiais fizeram efeito aí, coincidentemente. E eu acho que pode continuar nessa levada, né, cara? Eu acho que o trabalho de base está sendo muito bem feito. E pode dar frutos no ano que vem também. A gente espera que tenha mais Jorge, né, cara? O moleque sobe da base e já chega jogando, já chega tomando vaga e não tem pra ninguém. Porque, querendo ou não, é difícil até pensar em outros exemplos. O Paquetá, ele não subiu jogando imediatamente. Ele foi maturado por muito tempo. O Rueda maturou ele muito tempo antes de colocar ele pra jogar e tudo mais. O Jorge é um grande exemplo, talvez o único a prazo que a gente encontra. De quem já chegou jogando, subiu jogando e ficou. Mas, tipo, vamos ser, assim, razoável nessa questão. O Flávio, se botar o prazo que eu falei, de 2 anos de maturação no time profissional, 7 jogadores praticamente passaram por isso no Flamengo. E em 2 anos, sabe? Tipo, caras foram vendidos pro Udinese, pro Mônaco, pro Milão, pro Real Madrid. Pro Real Madrid. Então, assim, são 4 jogadores, 5 jogadores, enfim, eu não contei, acabei não contando de memória. Mas são 4, 5 jogadores que foram vendidos pra Europa em clubes top, assim. Não, meu Deus do céu, necessariamente esse ano, o maior da Europa. Esse ano a gente vê essa mudança, não só no sentido de pra onde os jogadores vão, né, cara? Mas o Flamengo sempre foi, e esse ano, seja mérito do Carpegiani, do Barbieri, do Dorival, de quem for, mas geralmente quem comemorava a base do Flamengo forte, o Flamengo tem uma grande base, não era o Flamengo. Quem comemorava isso era o Atlético Goianiense,
era o Asa de Arapiraca. Esses times aí ficavam felizes demais no Flamengo ter uma puta base. Porque não aproveitavam esses jogadores. Não aproveitavam esses jogadores. Eles emprestavam esses jogadores. Aí o time pequeno ficava feliz. Agora não, agora o Flamengo, por mérito de quem seja, né, o Flamengo agora usa os jogadores da base, aproveita e eles vão para Real Madrid, Udinese, Mônaco, Milan. Mudou a situação. Então, eu não tô dando crédito aqui. Foi porque foi um pouco de cada um. O Barbieri aproveitou os jogadores que precisavam ser aproveitados. O Carpegiani. O importante é que vem mudando isso. E esse ano, uma das coisas positivas desse ano foi essa utilização de fato da base, como disse o Simeone. E agora eu vou passar pro Brian para ele dizer o que ele achou de positivo em 2018. Ponto forte, ponto fraco. Ponto forte. Ponto forte, denúncia. Então, positivo, eu achei que o desempenho, não do time, mas o desempenho da torcida. Eu acho que a torcida voltou a sentir aquela paixão. É verdade, bem lembrado, cara, bem lembrado. A gente move o time, então se a torcida volta a sentir, acho que no próximo ano tem chance do time renascer. E outro ponto positivo, pra mim, foi o renascimento da Fênix, da fábrica de goleiros. Verdade, bem lembrado também. Porque, cara, a gente tava sofrendo com isso há anos. Aí saiu o Diego Alves, o César falha, mas ele tem dado conta do recado. Contra o Cruzeiro, então a gente percebeu isso. E a gente percebe, o Brian, o quanto é importante o treinador de goleiros bom. Sim. Você quer um exemplo? O exemplo que eu sempre o Vitor Hugo, né? Que era o antigo. Vitor Hugo. Era uma desgraça. Pois é, eu sempre tô esse exemplo, né? Inclusive eu falei disso no programa do Brasileirão. O treinador de goleiro do Botafogo, que eu não sei quem é um profissional, deve ser um puta profissional, cara. Esse cara, eu não sei o nome dele, não sei quem tem os goleiros do Botafogo, mas tem o meu respeito pra caralho, porque você pega o Gatito, que na minha opinião, todo mundo aqui tem um jeito de discordar, na minha opinião é o melhor goleiro do Brasil, Gatito Fernandes. Sai o Gatito entre o Jefferson, que é ídolo da torcida e tudo mais, agora se aposentou, mas enfim. Sai o Jefferson entre o Saulo, agarrando muito. Quer dizer, o treinador de goleiro do Botafogo, eu não sei quem é esse cara, mas esse cara certamente é foda. Sim. Fez o Sidão fazer uma baita temporada em 2017. Fez o Sidão, exatamente, fez o Sidão agarrar muito em 2017. Saiu o Sidão, veio o Gatito, sem dar espaço pra ninguém, cara. É impressionante. Deixa eu ser advogado do diabo. Rapidão. O Flamengo produziu Marcelo Lomba, que foi um dos melhores goleiros dessa temporada. E o Lomba no Flamengo não agarrou nada. Pô, de quem? Mais ou menos. Eu não gosto, mas também não desgosto tanto. Falhou muito em 2010 a ponto do Flamengo buscar o Felipe, cara. É verdade. Tem isso também. Porra. Mas, por exemplo, tem o Paulo Vitor, que tá aí no mercado, que tá aí no Grêmio, no caso. É reserva de um goleiro que tá jogando muita bola. Se não fosse esse, seria titular. Então, assim, o Flamengo ainda tem uma fábrica de goleiros. A falta valorizar aqui dentro, tá ligado? Tipo, treinar os goleiros bem. O César é um cara muito promissor. E tem também o Gabriel, né? Tem o Gabriel, o João Vitor, se eu não me engano. Pô, são dois goleiros que são muito promissores, muito mesmo. Hugo Moura, muito obrigado. Meu Deus do céu, Hugo Moura? Tem certeza que é Hugo Moura? Hugo. Foi até pra seleção sub-20, né? Então é isso. Então, Hugo Moura é volante, um branquelo. Não, porque o Hugo Moura não. Aí, galera, só pra não deixar... Mas enfim, fala aí, Nick. Não, se falar os pontos negativos. Rapidão, não chegamos ainda nos pontos negativos. Porra. Deixa eu só... o programa inteiro foi ponto... Só pra não deixar a informação aqui pro pessoal, né, pra não deixar vazio, o Botafogo tem 2 preparadores de goleiros, que é o Flávio Tênios e o Jorsey Anísio. Esses 2 caras têm no profundo respeito, porque o que eles fazem no gol do Botafogo é impressionante. Mas enfim, voltando aqui pros pontos positivos, faltam os pontos positivos de Matheus Gonzaga. Porque o Abdala, irresponsável, não pagou a conta da net. Não pagou o gato net, né? Porque pelo jeito onde ele mora lá... Cortaram o gato net dele, é foda, cara. Cortaram o gato net da GBT dele, mas enfim, vamos lá. O ponto positivo aí, que é bem lembrado com o Brian, pra mim também. Primeiro, foi uma das mais importantes desse ano foi a torcida. A torcida fez teve um peso, um papel muito importante também. Eu gostaria de dizer no futebol, mas na primeira fase do Barbieri... Obrigado. Eu queria... a primeira fase do Barbieri, os primeiros jogos, né? Tivemos o Vinícius Júnior jogando muito bem, o Paquetá.
tivemos um time que a gente gostaria de ver sempre jogando, né? Principalmente ali contra aquele jogo do Grêmio lá. Acho que é o como a gente gostaríamos de ver o Flamengo jogando sempre. Então, no futebol, o ponto positivo é esse. E fora dele, aí, agora no final de ano, o CT, né? CT que vai poder começar a ser usado ano que vem. Então, eu acho que de positivo só tem isso. A gente esqueceu de citar um ponto muito importante nos pontos positivos, que foi o Diego Alves jogando café na cara do torcedor no aeroporto. Eu acho que esse momento foi o ápice do Flamengo, né? Foi o momento em que o Diego Alves jogou café no torcedor. E esse momento, porque querendo ou não, o Flamengo voltou a jogar bem quando? Depois do protesto da torcida. Então, o que falta ao Flamengo hoje café na cara. É torcedores agredindo os jogadores no aeroporto e jogadores revidando com café na cara. Exatamente. Mas eu sempre falei. Denúncia. Bem feita a denúncia, Renan. Boa informação, Renan. Mas enfim, mas é isso, cara. Eu acho que esse momento do aeroporto, a gente faz a brincadeira, mas ele resume bem o que foi o Flamengo esse ano, né, cara? Torcida indignada, jogador que joga bem quando quer, né? Jogador que... Olha, prova disso aqui em 2017, o Flamengo voltou a jogar bem quando o Rodolfo e Viseu começaram a entrar na porrada. É verdade. Exatamente. Então o que falta ao Flamengo é pressão sim e porrada. É falta de porrada. Porrada é interessante. O brasileiro é movido a ódio. O flamenguista tem que ser sempre movido com a porrada, responsabilidade, tem que ser claro. a jogador bandido, essas paradas assim. Paz dos estados. A gente vai programar aqui um evento, fazer o cotoveladão na cara do Simeone. Evento é o caralho, que é o grupo da torcida jovem do Flamengo, porra. Agora a gente tá passando um pouco do tempo, né, cara? Eu vou começar um quadro aqui, todo ano a gente vai fazer o nosso veredito aqui no final do ano, e todo ano vai ter esse quadro no final do programa que vai ser a nota final, né? Vamos dar o veredito em números do ano do Flamengo. Eu vou começar com o Gonzaga, como apresentador. Nós somos 6 vezes campeão brasileiro, então vai ser de 1 a 6. Então, quantos Botinellis de 1 a 6 você dá para o 2018 do Flamengo? Quantos Botinellis de 1 a 6? Sendo 1 péssimo, sendo 6 perfeito. Você tem péssimo, ruim, regular, bom, muito bom e perfeito. De 1 a 6, quantos Botinellis você dá para o ano do Flamengo? Eu não vou botar somente bom, porque seria até injusto com o Campeonato Brasileiro que a gente fez, por ter chegado a uma pontuação tão alta e ter tentado pelo menos até a penúltima rodada, né? Então eu vou colocar aí em 4 Botinellis aí. Então porque é bom. É bom. Não é tão médio, não é tão frio, não é tão frio. A nota do Gonzaga é 4 Botinellis. 4 Botinellis. 4 Botinellis para o ano do Flamengo. Faltou o porquê do Gonzaga. Por que 4 Botinellis? Porque o Flamengo foi bem, chegou aí bem no Brasileiro. Até a penúltima rodada tentou brigar. Depois que não tinha mais como, aí resolveu brigar, né? Depois que o Palmeiras despontou na frente, tentou correr atrás do prejuízo. Mas não tanto pela Copa do Brasil, que pra mim, perder pro Corinthians, na situação que o Corinthians se encontrava, é um vexame. Lembrando que, se você voltar e lembrar dessa situação que o Corinthians estava naquela época, foi um vexame, né? E também pela forma que saiu da Libertadores, né? Praticamente aí, aquele jogo vergonhoso no Maracanã. E aí, então... não tem muito o que se comemorar, apesar de que não ter sido um ano tão bosta. Mas também não foi tão bom assim. Tá parecendo as músicas do Lulu Santos, mas tudo bem. Luiz Simeone, por gentileza, de 1 a 6, quantos Botinellis você dá para o ano do Flamengo? Eu vou dar 4 botineladas nele. 4 Botinellis. E 2 gols no Fluminense, um de falta e um de fora da área. Ah, que saudade, velho, Botinelli. Mas enfim, mais ou menos também, né? Mas, voltando aqui... Dario Botinelli... Mas voltando aqui que interessa, acho que foi uma boa temporada. Boa, assim, tipo... A gente teve fracassos, a gente teve diversas questões totalmente questionáveis. Mas poderia ser muito pior, galera. Muito, muito pior, muito pior.
2017, sim, foi um ano ruim, na minha opinião. Foi um ano que a gente tinha tudo para ganhar tudo, enfim. Tudo não, né? No caso, a gente teve a oportunidade de ganhar 2 títulos, um continental e um nacional, e a gente deixou escapar por questão de planejamento, por outras questões. Esse campeonato foi muito mais, vamos analisar a Libertadores, bem rapidinho. A gente pegou um Cruzeiro, que é um time que é copeiro, que já tá sendo campeão de diversas vezes da Copa do Brasil, tá chegando longe na Libertadores. A gente perdeu pro Corinthians, mas o time não tava jogando tão bem também, o Flamengo. Já tava naquela decrescente do Barbieri. Então, eu acho que é uma questão que... Tá, a Copa do Brasil eu acho que não é tão prioridade também. O brasileiro que a gente realmente estava bem, sempre se manteve bem. A gente só que a Copa do Brasil, mas que não fosse a prioridade, a Copa do Brasil valia 50 milhões no bolso, né? Ah, não tenha dúvida, mas é pro campeão, só um vence. A partir do momento que não venceu, amigo, sem história. A gente ia pegar de novo o Cruzeiro. Mas ganhasse, pagava o Vitinho, né? Bom, deve ter ganhado. Ou contratava outro Vitinho. 20 milhões. A diferença. Pelo amor de Deus, imagina 2 Vitinhos no time. Aí fodeu, mano. Se fosse cada um de um lado, pelo menos. Seria bom. Na minha opinião. E daí, meio que. Eu acho que a questão aqui foi menos organizado em 2017. Houve uma melhora, isso já é alguma coisa. Então é um ano bom, assim, a gente não ganhou nada, mas se a gente analisar assim, essa questão do temporal, né, olhando só o ano, foi um ano que o Flamengo foi mais Flamengo do que nos anos passados. Eu falei que não ia analisar os anos passados, mas acabei analisando os anos passados. Mas a vida que segue. E ainda bem que também teve botar certos jogadores no lugarzinho dele. Diego no banco, Diego Alves senta ali, amigo, e se você ficar puto, sai, entende? Tipo, ou fica, mas fica na tua. Acho que é importante esse tipo de coisa. Mas, enfim, foi bom o ano. Isso não. Tá. Lucas Abdala, quantos botineres você dá para o do Flamengo? Tá, beleza. Brian, quantos botineres você dá? Graças a Deus chegou minha vez. Quantos botineres você dá? Porque eu estou com sono. Cara, rapidão. O Abdala gravou um áudio de 1 minuto e meio, mas tudo bem. Brian, quantos botineres de 1 a 6 você dá pro ano do Flamengo? Beleza. Eu vou explicar antes a minha nota e depois eu vou já falar a nota e já acaba logo de uma vez. A minha nota se dá não pelo que representa o ano, mas pelo que representa a gestão em si, sabe? O ano só foi o reflexo de que toda a gestão foi. Tirei as crianças da sala. O futebol do Flamengo foi esquecido. As dívidas que a gente achava que eram sanadas não foram tão sanadas assim como a gente imagina. Porque se o Flamengo não vendesse um dos nossos jogadores principais esse ano, que foi o Paquetá, a gente terminaria o ano de 2018 no vermelho. Isso é pouco que a gente fala, né? Mas é verdade. Denúncia. Mas a minha nota em botinellis ou em bandeiras 2. Caralho. É muito pouco no Flamengo. É muito pouco pro que é o Flamengo, sabe? Tipo, a gente foi segundo lugar, mas a gente parou nas oitavas de uma Libertadores. A gente parou jogando mal na Copa do Brasil. A gente chegou lá porque a gente jogou um jogo mais ou menos lá no Sul, porque o Grêmio tava mal no jogo, e um jogo normalzinho aqui no Rio, e a gente passou. A gente jogou os 2 jogos maus contra o Corinthians e não passou. Então, não é um ano bom. Não vejo como um ano bom, mesmo com alguns outros resultados, tipo o segundo colocado no Brasileirão. E o 2 só reflete o que a gestão Bandeira de Melo fez com o Flamengo. O time perdeu a identidade do Flamengo e ficou com a identidade de algum clube europeu mediano, que a torcida não vibrava e tudo mais. E o 2 é só pela torcida mesmo, porque pelo time era 0. Mas eu vou dar 5 botinellis do Flamengo, porque... Porque você é um iludido. Não, porque eu sei separar. Eu sei separar o que é toda a gestão. Se eu fosse dar nota para toda a gestão, de fato, seria
3, 2. Porque eu também não acho que seja só o futebol, você tem a questão financeira. Que teve melhoria. Nesse sentido, fez o que se propôs. Então, se você fizer um balanço ali, vai ficar entre 3, por aí. Só que quando você separa o ano de 2018 em relação aos outros, foi um ano de melhora. Então foi um ano muito bom. Não foi um ano ótimo, como seria se eu fizesse 6, se o Flamengo não ganhou nada. Agora, se ele tivesse ganhado uma Libertadores esse ano, a gente não ia reclamar de nada. Ia ser um ano maravilhoso, esse ano perfeito. Se a gente tivesse não ganhou. Então, assim, pelo futebol que apresentou, não foi. Então a gente tem um ano aí muito. Fora que a gente tem o Trauco na lateral esquerda, que é bonito pra cacete. Então, cara, é um ano muito bom. Não é um ano. Isso cara, isso é o lado positivo. Vou dar 5 só por causa disso. Viu? Não, mas cara, porque a gente tem um ano que o Flamengo apresentou um futebol bom. O Flamengo foi, em muitos momentos, o melhor time do Brasil. Naquele momento do segue o líder. Porra nenhuma. Não ganhou, porra, no final. É o que tira do Flamengo. Se a gente tivesse. Fosse um ano exatamente igual. Mas aquela bola do Vitinho tivesse entrado contra o São Paulo, aquela bola do Paquetá tivesse entrado contra o Palmeiras, a gente seria campeão brasileiro e aí a gente ia falar que foi um ano Nick, deixa eu te perguntar um negócio, rapidinho. Desculpa. Uma coisinha só uma coisinha. Tipo assim, tu vai benzão, tu faz faculdade, não faz? Faz. Então, imagina, tu se esforça o ano todo, mano. Tira um monte de nota boa, mas na prova final você reprova. Valeu um ano de quê? Cara, então, o que eu tô falando... No ano todo, se o Flamengo tivesse sido exatamente igual e aquela bola do Vitinho tivesse entrado aquela bola do Paquetá, o resto do ano foi exatamente igual. A gente teria sido campeão, cara. E a gente não ia falar que o Bandeira é isso, que o Bandeira é aquilo, que o Barbieri é isso, que o Babel é aquilo, que o Dorival é isso, que o Dorival é aquilo. Teria sido exatamente a mesma coisa, só ia mudar do lance. E a gente não pode chegar aqui e falar que o ano do Flamengo foi uma merda por causa do Vitinho, que foi uma merda por causa do Paquetá. Entendeu? Pra mim foi um ano muito bom. Não foi um ano ótimo porque os resultados não foram como a gente quer. Mas em muitos momentos foi um ano bom. Agora, eu tô separando o ano do Flamengo, o 2018 do Flamengo, do que foi o 2017, do que foi o 2016, da gestão dos problemas. Eu tô focando só no resultado dentro de campo do ano. Foi um ano bom. Foi um ano mais do que bom. Faltou detalhes. Foram detalhes que não fizeram o ano do Flamengo ótimo. Que teria sido ótimo se a gente tivesse passado o Cruzeiro e chegar na final da Libertadores. Teria sido ótimo se a gente tivesse passado o Corinthians e chegar na Copa do Brasil. Foi por questão de detalhes. Se aquela bola do Pará entra contra o Corinthians que bateu na trave, a gente poderia ter passado os pênaltis com o Diego Alves e era questão de detalhe. Eu acho que foi um ano muito bom. Não foi um ano perfeito por questão de detalhe, porque teria sido. Na minha opinião, foi um ano muito bom. Fazendo uma média da nota de nós 5, o Flamengo teve um ano 3.8 Botinés. Foi 2018 do Flamengo. 3.8 Botinelles. Foi mais ou menos isso. 3.8 Botinelles, que é entre regular e bom. O ano do Flamengo foi tão bom que eu já tô querendo logo 2020, chegue logo. É isso aí. Cara, eu acho que não tem mais o que se discutir, cara. A gente resumiu o ano do Flamengo ao ano 3.8 Botinelles. Esse é o ano. Exatamente. Esse é o ano do Flamengo, 3.8 Botinelles. E encerra o programa dizendo: chega logo 2020. Encerramos agora o nosso 2018 oficialmente aqui, o expediente. Semana que vem, depois da virada do ano, depois de tudo, nós teremos finalmente o nosso compilado para você ver os melhores momentos de 2018. Não do Flamengo, graças a Deus, e sim do Flamengo Cast, do nosso aqui, das piadas, das análises. Todos os melhores momentos desse ano que se encerra agora, você verá no próximo programa, no nosso compilado. Até semana que vem. Muito obrigado a você. Vou passar a palavra pro Brian aqui, agradecer a galera que escutou a gente esse ano. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistirem, no caso, escutarem essa porcaria. Eu sei que vocês realmente não têm nada pra fazer, porque escutar isso aqui realmente é uma desgraça. Mas muito obrigado e ano que vem tem mais. Simeone? Ouvintes rubro-negros, muito obrigado de verdade pela credibilidade, por nos tornar juntos, né? Porque a gente faz o programa junto, estão sempre participando através dos e-mails. Fazer esse programa um programa que a gente conversa, a gente interage e a gente sempre toca nos assuntos mais relevantes sobre o Flamengo e não relevantes também, que é sempre divertido. Cara, o Simeone fala, o Simeone fala, eu imagino a imagem de um cachorro atrás, cara. É a Dilma toda. É a Dilma. Sal da mandioca aí, Simeone. Por gentileza. Eu me lembro dessa porra. Mas, eu acho que vocês têm que continuar ouvindo, têm que continuar participando, porque vocês são obrigados a ser brincadeira. Mas muito obrigado. E Papai Noel, se tu estiver ouvindo, traz o Messi pro Flamengo, por favor. Um abraço. Só o Messi, só. Nada demais. Nunca te pedi nada.
O que é o Messi, né? Eu quero que se for do Abdala, não vou passar pro Abdala, por favor, Gonzaga. Ouvintes e ouvintas, Do meu Brasil. queremos agradecer a você do meu Brasil, gostaria de agradecer a vocês por ter estado conosco esse ano todo. Sabemos que temos muitos ouvintes novos que chegaram aí, que estão acompanhando a gente agora. Foi um ano frustrante para o Flamengo em muitos momentos, mas esperamos e temos fé do que ano que vem, porque nós somos iludidos, é isso que somos amigos iludidos, e esperamos que no próximo ano podemos comemorar aqui, comentar coisas boas, né? Ser um ano, uma retrospectiva de ano bom. E fica aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esperamos que no ano que vem, no nosso veredito 2019, possamos todos dar 6 botinelli no Flamengo, né, cara? É o que a gente quer. Exatamente. E com o Trauco na lateral. É isso que queremos, é isso que o Brasil quer. Beijo do Magro e até ano que vem. E eu quero que se for do Abdala, eu já falei, não vou passar pra você, Abdala, você não vai falar. A minha nota pro ano do Flamengo são 4 botinellis, porque, cara, não tem como. A gente sabe que foi um ano muito interessante pro Flamengo. Um grande número que a gente fez, nós fizemos números muito bons, assim, no brasileiro, principalmente. Quando se trata de competição internacional, a gente ainda ficou naquela mesma. Mesmo assim, chegamos longe na Copa do Brasil. Mesmo a gente sabendo que o Flamengo quer mesmo ser campeão, não é? Mas a gente não pode negar que foi um ano bom pro Flamengo. E de 1 a 6 eu acho 4 justo. A gente cumpriu mais da metade do que a gente tinha que fazer, sem dúvida. Só faltou dar o toque final. E eu vou dar bom porque, principalmente, o maior fator pra mim que jogou o Flamengo lá pra baixo foi a diretoria. Porque tem que começar com a diretoria, sabe? A diretoria tem que dar A diretoria não pode ser tão coladinha no jogador, sabe? Tão beijinho, tão carinho, mesmo na merda, entendeu? Eu não concordo com isso. Ano passado, o pessoal classificando, o pessoal comemorando a classificação para Libertadores, comemorando um 6º lugar, e a diretoria batendo palma. Aquilo foi ridículo. Se eu fosse da diretoria, eu já teria xingado metade do time ali, entendeu? Então meio que isso, não tem como fugir. 4 botinellis, sem dúvida. Eu quero agradecer muito a você que escutou a gente esse ano inteiro. Pro nosso podcast semana que vem, eu vou falar melhor no computador, né, cara? Que eu faço a abertura, enfim. Muito obrigado a você que escutou a gente esse ano. Continue ouvindo o Flamengo Cast 2019, que muita coisa boa vem ano que vem do nosso programa. A gente não pode falar pelo Flamengo, pelos jogadores, pelo título, mas pelo Flamengo Cast, pelos programas, a gente pode falar pra você. Muita coisa boa vem aí. Esperamos que vocês escutem, que vocês ajudam a difundir cada vez mais o Flamengo Cast aí na podosfera, pra gente ficar cada vez maior, porque quando o Flamengo Cast maior, vocês que nos escutam, vocês que fazem parte da nossa torcida flamengoca também ficam cada vez maiores. Então, muito obrigado pela força que vocês dão pra gente, muito obrigado por todo esse apoio. 2019 vem muito mais por aí. Muito obrigado, é isso aí. 3.8 é a média do Flamengo. Então, para finalizar esse ano aqui do Flamengo, para finalizar esse 3.8, já a produção subiu a música do Smallville aí, por favor, que tá foda. Ai, melhor música pra acabar o ano. Somebody. Eu tinha uma piada preparada pro final, já esqueci mesmo, mas não foi uma Qual é merda. a música do 3.8. Vai. Somebody say. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br